Fala, meu povo! Dei meu sumido, né? Questões pessoais aí, mas acho que esse vídeo de hoje vai agregar muito pra galera que veio pedindo esse vídeo. Então decidi fazer para ajudar mais ainda a galera. Só vem! Bom, como vocês viram aí no título do vídeo, vou contar hoje como foi minha jornada, onde eu passei entre os 6 primeiros em 3 concursos federais. Um foi a Polícia Federal, outro foi a Polícia Rodoviária Federal e outro foi a Polícia Judiciária Federal, que quando eu fiz o concurso era agente de segurança e transporte. Aí agora recentemente mudou o cargo para Polícia Judiciária Federal. Então é o seguinte, galera, primeiro de tudo, não quero dizer que essa é uma opinião minha, foram as coisas que eu fiz, pode servir para você, como também pode não servir. Claro que tem muita gente aí que tá começando agora, então tá meio desnorteado de como começar. Então eu vou falar como foi que eu fiz, que pode ajudar muita gente nessa jornada aí para passar em concurso, né? A primeira coisa que eu tenho a falar é o seguinte: tenha foco no seu concurso. Já escolha o seu concurso logo de cara. Exemplo: você tem concurso na área policial, você tem concurso na área judicial, você tem concurso na área legislativa, você tem concurso na área administrativa, então já foca logo no concurso que você quer, que não adianta você ficar atirando para tudo que é lado. Você muito provavelmente ou não vai passar, ou só vai conseguir passar em concurso de nível mais baixo, digamos assim, não desmerecendo ninguém, mas me entenda. Eu estou falando assim, se a pessoa quer uma área policial, não adianta ela ficar estudando para as outras áreas, entendeu? Então bota o foco logo na tua cabeça. Se quer área policial, vai para a área policial. Se quer área judiciária, vai para a área judiciária. E é assim que começa já com um foco pré-determinado. Por quê? Porque as provas que vão vir, elas são muito parecidas. Se você quer área policial, você praticamente vai estudar as mesmas coisas para qualquer prova. Por exemplo, você estudou para agente de Polícia Federal, você já tem uma base para você fazer uma prova de Polícia Rodoviária Federal. Cada uma vai ter as suas peculiaridades, suas matérias específicas e tudo mais. Mas você já está focado naquilo e as matérias básicas, elas vão ser as mesmas. Então, primeira coisa, escolhe o foco do concurso que você quer. Segunda coisa, galera, plano de estudo. O que eu fazia para estudar? Primeiro, obviamente, pegava os editais antigos, ver as matérias que caem e eu já separava pela seguinte situação. Existe alguma matéria que eu domino? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu dominasse raciocínio lógico e português. Então essas matérias eu vou estudar menos, certo? Eu vou dar ênfase primeiro às matérias que eu não conheço e às matérias que eu não gosto. Porque é fácil você pegar uma matéria que você gosta e você sair bem na prova. Uma matéria que você já domina. Então o que vai fazer o diferencial para você é você pegar justamente aquelas matérias que você não domina ou aquelas matérias que você não gosta. E o que eu fazia no meu plano de estudo? Eu separava 2 matérias por dia e 2 matérias que não tinham correlação. Por exemplo, eu poderia estudar raciocínio lógico com direito processual penal. No outro dia eu poderia estudar português com direito constitucional. Entendeu? Mas assim, eu não gostaria de estudar direito penal com direito processual penal, porque são matérias que se correlacionam, então parece estar estudando uma matéria só. Então quando você faz essa divisão, pelo menos para mim, de uma matéria que não tem nada a ver com a outra, você fixa melhor os conteúdos, certo? O que eu fazia? Galera, esse negócio de horas de estudo, isso é a maior balela que já contaram para vocês. Não existe hora mínima nem máxima de estudo, existe a hora que você está disposto a estudar. Claro que você pode colocar um objetivo. Hoje eu vou estudar 5 horas, hoje eu vou estudar 8 horas se você tem tempo, hoje eu vou estudar 2 horas. Mas garanto a você que mais vale 2 horas bem estudadas do que as 12 horas líquidas que muita gente fala. Estudei 12 horas líquidas hoje. Não vai fazer diferença alguma para você. A qualidade é diferente da quantidade, bote isso na sua cabeça. Baixando os editais passados, você vai ver as matérias que lá se relacionam e vocês vão pegar a prova desse edital. Obviamente, saiu o edital, depois saiu a prova. Você vai baixar a prova e vai ver como foi que foi cobrado. Por que eu estou falando isso? Você vai ver que existe um padrão em algumas matérias de quantidade de questões. Ou seja, existem matérias mais relevantes do que as outras, né? Não adianta você chegar
e se matar, por exemplo. Na época que eu estudava para agente de Polícia Federal, existia uma matéria chamada Administração Financeira Orçamentária. Essa matéria caía 2, 3 questões por prova. Então precisava me matar com essa matéria? Não. Precisava me matar onde? Em português, que caía basicamente 30 questões de português. Precisava me matar na época em direito penal, processual penal, porque eu não sou formado em direito, então não tinha conhecimento algum na área de direito. Então, separar as matérias por relevância. Se você fizer isso, você otimiza o seu estudo. Você vai pegar um dia inteiro para estudar uma matéria que quase não cai historicamente? Óbvio que não. Então você vai pegar as matérias que mais caem, as matérias que você tem mais dificuldade, para você poder dar ênfase nessas matérias e esquecer um pouco essas outras matérias que não tem tanta importância na prova. E toda prova é assim, pessoal. Não vai existir uma prova que vai cobrar igual todas as matérias, não. A gente sabe que, por experiência a prova já deve ter feito aí mais de 12 provas. E a gente sabe que existem as relevâncias das matérias, entendeu? Então não adianta você dar a mesma importância para todas as matérias. Baixa o edital, baixa a prova que foi do edital, faz a correlação e vê como é que foi. Certo? Se você puder baixar vários editais do mesmo cargo com as provas, você vai conseguir botar uma tabelinha no Excel, ver quantas questões caíram, a porcentagem de questões que foram relevantes para aquela prova. Isso vai fazer otimizar os seus estudos. A parte mais importante que eu acho da preparação para um concurso público, pessoal, eu já falei em outros vídeos aqui meu. É a parte de fazer questões, certo? Eu já dei a dica, inclusive eu queria fazer um apelo ao pessoal do Que Concursos, que eu já devo ter mandado aí mais de 10 pessoas que já se inscreveram e mandam mensagem para mim no Instagram dizendo: pô, me inscrevi no Que Concurso, foi massa. Eu não consigo indicar outro, pessoal, porque eu não conheço. Faz tempo já que eu não estudo para concurso, certo? Então, o Que Concursos ainda, se tiver outro, alguém pode comentar aí e deixar um comentário que a gente vai dar uma analisada e pode fazer um vídeo sobre isso. Mas o Que Concurso é um site que você se inscreve, paga uma anualidade lá, que o valor é bem baixo, se você considerar o ano todo. E lá você pode filtrar as questões por prova, por banca, por ano, entendeu? Então você vai filtrando essas questões e já vai fazendo as questões daquela matéria que cai no seu edital. Inclusive teve matérias que eu nem sabia nem que existia quando eu estava estudando. E vou dar um exemplo, tinha a administração de recursos materiais. Eu sabia lá que isso existia, e ainda mais para estudar para concurso. Lá no Que Concurso você vai achar questão sobre isso. Então a parte mais importante para mim é você resolver questão, porque não adianta você decorar a matéria inteira, seja ela por videoaula, seja ela por apostila, e você chegar na hora da prova sem saber nem o que fazer, porque você nunca fez questão daquela matéria. Então a melhor parte de preparação para concurso é fazer questão. Eu fazia em média 50 questões por dia. E nos dias que eu não estava a fim de estudar muito, de ler, de assistir aula e tudo mais, eu fazia de 100 a 200. Eu fazia, não quer dizer que eu acertava, ok? Então, e não adianta também só fazer. Tem que fazer, entender, e as questões que errou, separa para poder saber o porquê errou. Certo? Então isso aí vai fazer um diferencial muito grande na sua preparação. A questão de você fazer outras provas, galera, mesmo que não seja do seu cargo. Exemplo, eu estudava para a área policial e apareceu prova do TRT, apareceu prova do TST. Eu fiz todas as provas, porque eu sabia, obviamente, que eu não ia chegar nem perto de passar. Mas é para você começar a pegar a manha de tempo de prova, de como é um concurso. Tem gente aí que está me assistindo que eu sei que nunca fez, que já me mandaram, mas nunca fez concurso. Então, concurso, tá tudo no edital, mas quem nunca fez, na hora fica nervoso, não sabe o que pode levar para a prova, não sabe o que tem que deixar em casa. Tem prova que só deixa você entrar com uma caneta e um documento de identidade e acabou. Aí o cara chega lá com a mochila, com um livro, sei lá, fica tudo na porta. Tá? A grosso modo falando. Mas é bom você fazer outras provas, mesmo que não seja do seu cargo, para você pegar toda essa manha de inscrição, de fazer prova e tudo mais. E saber o tempo de prova, porque vai ter prova que tem redação e tem prova que não tem redação. Então os tempos são diferentes. Você tem que separar pelo menos aí 1 hora para fazer a redação. Então, daquele tempo de prova que você tem que saber dividir o seu tempo entre fazer as questões e fazer a sua redação. Então você pode sim, a prova que vier enquanto você estiver estudando, vai fazendo, não importa o que aconteça, vai fazendo, que isso faz parte da sua preparação. Agora eu vou contar, isso aqui foi um geralzão
de como eu estudei para concurso, né? Agora eu vou contar como foi que eu consegui passar nesses três. Bom, primeiro eu estudava para agente de polícia federal e eu comecei fazendo provas da área de policial muito cedo, tipo assim, quando eu comecei a estudar, 2 a 3 meses depois já começaram a vir provas, E eu, obviamente, eu fiz, eu queria saber lá se eu ia passar, se eu não ia passar. E vocês vão entender que quanto mais você faz prova, mais você vai melhorando a sua pontuação. Se você continua estudando, óbvio, né? Galera, a maioria de vocês vai estudar e não vai passar na primeira prova. Isso é fato, tá certo? Então não desistam. Eu devo ter feito umas 7 provas para poder passar na primeira. O que acontece? Quando você começa a passar em várias outras. Então o que é que eu fiz? Eu estudava para agente de Polícia Federal, que tinha um determinado edital com determinadas matérias. E o edital de agente administrativo da Polícia Federal saiu primeiro. E mudava as matérias específicas, sim. As básicas continuavam praticamente a mesma coisa. O que é que eu fiz? Como eu acabei de falar no começo do vídeo. Eu separei essas básicas que eu já estudava e não estudei mais. Porque existiam matérias que eu nunca tinha visto na vida, eu tinha que me dedicar a elas. Que foi administração de recursos materiais, administração de pessoas, administração financeira orçamentária, que caía para a Polícia Federal agente, mas que eu não estudava. Eu sabia que eram 2 ou 3 questões, só fazia questão, não estudava. E agora eu tinha que estudar, porque caía pesado para a gente administrativo. Então deixei de lado aquelas matérias que eu já sabia e fui para as matérias que eu não conhecia. E aí dei o gás nessas matérias. E na época eu comprei um curso chamado UTI, do Renato Saraiva, que não sei nem se existe mais, mas era um curso que o professor fazia questões daquela matéria e ele já ia fazendo questões e explicando, porque não tinha mais tempo para pegar material para estudar. Então hoje você que está vendo essa aí, você pode querer fazer para agente administrativo da Polícia Federal e não tem edital aberto, ou seja, você tem tempo para estudar. Não adianta você querer estudar apenas quando o edital sair. Você tem que começar agora, meu amigo. Agora, tá certo? Então o que aconteceu? Veio a prova da Polícia Federal e eu, graças a Deus, passei em terceiro lugar. Certo? Eu já contei essa história no outro vídeo. Na verdade, eu passei empatado em terceiro lugar. A pessoa que passou em terceiro lugar junto comigo desempatou porque fez questões a mais na parte específica, que eu fechei a parte básica. Eu só errei 2 questões da parte básica, mas na específica eu errei mais. E ele fez ao contrário. Ele basicamente fechou a parte específica e perdeu algumas coisas da básica. Mas aí no edital ele saía na frente porque quem fazia mais questões na específica desempatava. Só que ele já era concursado. E aí eu acabei entrando no lugar dele. Então fiquei empatado em terceiro lugar. Logo após veio o edital de agente administrativo da Polícia Rodoviária Federal, que era o quê? As mesmas matérias, a mesma prova basicamente. Mudava acho que só para a Polícia Federal, legislação específica da Polícia Federal, e para a Polícia Rodoviária Federal, legislação específica da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, era só continuar do batente ali. Qual a diferença? Conhecer a banca. A banca que fez a prova de agente administrativo da PF, ela foi a Sebrasp hoje, né, que era o CESP. E a banca da PRF, se eu não me engano, foi a Carlos Chagas. Ou seja, eu teria que também me adaptar à banca que faria aquela prova. Não adiantava somente estudar, pessoal. Geralmente as provas do CESP é uma prova de certo ou errado, ou seja, verdadeiro ou falso. E as provas da Fundação Carlos Chagas, elas são de múltipla escolha. Então tinha que me adaptar a esse novo estilo, entendeu? E obviamente, se você for pesquisar do jeito que eu estou falando, vocês vão ver que cada banca cobra de uma maneira. O CESP faz você pensar mais. Ele bota situações que você tem que interpretar ali e dar o seu veredito de certo ou falso, de certo ou errado. Na Carlos Chagas, ela já é mais decorativa, já é mais letra de lei, já é mais coisa que você tem que bater o olho ali, ver as que estão erradas e marcar a certa. Então, até isso faz a diferença na sua preparação. Claro que você pode estar estudando, minha prova vai ser CESP. Sempre foi CESP. Chega agora, não sei mais. Isso não vai fazer tanta diferença no final, porque você já vem estudando. Mas se você já vê que vai ser outra banca, você vai chegar e vai adaptar somente isso, fazer as questões daquela banca para aquelas matérias. Beleza? Então veio a prova da Polícia Rodoviária Federal. Eu fiz também, foi uma prova diferente da PF. E eu passei em quinto lugar. O primeiro já tinha desistido, assim que foi nomeado, ele pediu final de fila, que se eu não me engano também já era concursado. E de quinto eu já fui para quarto, mas só tinham 3 vagas.
E no final do concurso eu fui chamado, mas eu já estava na PF, tive que assinar uma desistência lá. E graças a Deus outra pessoa assumiu no meu lugar lá. Imagina a felicidade, né? Que a pessoa, se eu não me engano, foi no último dia que poderia ser chamado, senão no outro dia já o concurso já acabava, já não poderia ser chamado mais. E ninguém tinha esperança mais, né? Eu sabia que eu era o próximo, mas eu também não precisava desse concurso, porque eu já estava concursado, era o mesmo salário, a mesma lotação e tudo mais, então para mim eu não precisava disso. E aí eu passei para outra pessoa. E entrei na PF, já adianto que você, quando entra no concurso, seu tempo de estudo diminui, porém você tem uma tranquilidade maior de estudar, porque você já tem o seu concurso, seu dinheirinho caindo na conta todo mês, principalmente se for um concurso federal, que a União nunca, pelo menos comigo, nunca falhou na questão de salário cair na conta, né? Mas você tem uma tranquilidade maior para estudar, apesar do tempo diminuir, porque você vai ter que trabalhar. Mas a cabeça já fica melhor para estudar. Você já tem o seu, o que você não pode é relaxar para estudar para outro, né? Então, eu acabei fazendo outra prova para agente de polícia, não passei, porque foi uma prova passada, se vocês baixarem aí, vocês vão ver que foi uma prova que a parte específica ela foi somente informática e contabilidade, e bicho, informática eu ainda gosto. Eu não domino não, mas eu gosto. Agora contabilidade, negão, pelo amor de Deus. Então o que aconteceu? A parte básica, que foi a parte que englobou português, raciocínio lógico, a parte de direito todinha foi a parte básica. Das 60 questões eu acertei 56. Mas aí veio a parte específica de contabilidade e informática, aí acabou a prova para mim, né? Perdi foi tudo. E depois eu já, em 2018, veio a prova de agente de segurança e transporte do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que hoje é a Polícia Judiciária Federal, né? Essa prova não tinha nada a ver com nada que eu já tinha estudado, ou seja, mais uma vez, pegar as matérias que eu nunca tinha visto. Só que nesse caso, veja só como foi interessante, nesse caso existiam matérias que você não encontrava questões por aí, porque eram matérias tipo segurança de dignitário, mecânica de veículos. Caiu mecânica na prova, meu amigo. Eu digo, onde é que eu vou estudar isso? Aí, na época, também não estou ganhando nada por isso, viu? O Estratégia Concursos lançou um curso para esse concurso e eu comprei. E foi muito bom. Só que eu preferi comprar por apostila, não comprei vídeo aula. Comprei a apostila, baixei as apostilas e meti a bronca para estudar. O que, que eu fiz novamente? Só estudei as matérias que eu nunca tinha visto. As outras eu nem toquei. Português eu não toquei. Não lembro se caiu o raciocínio lógico, acho que não caiu o raciocínio lógico, não lembro. Mas assim, as matérias que eu já domino, caiu direito penal, eu também não estudei. Mas, pô, eu tenho que estudar as matérias que eu nunca tinha visto. E como eu nem sabia da existência desse concurso, eu só vim estudar depois do edital. Ou seja, eu tive 2 meses para estudar. Mas, em compensação, era um salário bom e a galera não dava valor a esse cargo. Depois, isso aqui vai ser uma boa oportunidade. E aí eu estudei essas matérias específicas e chegou no dia da prova, meu amigo, se você olhar a classificação desse concurso, eu fiquei em 6º. Passei em 6º lugar. Teve teste físico e tudo. Passei em 6º lugar. Com a lei das cotas, eu caí para 8º, se eu não me engano. E a fila agora andou, eu já estou em 7º. Enfim. A diferença, se você olhar minha, que foi 6º lugar, o 1º lugar, se você for ver a pontuação, é coisa de 3 questões. 2 questões. Então, você vê a importância de 1 ou 2 questões que você errou. Você poderia ter passado em 1º lugar, ou poderia ter passado em 5º ou 6º. Não importa o lugar que você passou. Mas, óbvio, se você passa em 1º, as suas chances de ser chamado são muito maiores. Agora, também não importa se você passou em 1º ou em 100º, se todo mundo foi chamado. O salário é o mesmo para todo mundo. Certo? Então, o que a gente falou aqui? Focar no tipo de concurso que você fez, que você quer fazer. Fazer o seu plano de estudo, certo? Lembrar que esse negócio de horas líquidas de estudo é só coisa da sua cabeça, certo? Estuda com qualidade ao invés de quantidade. Vê as matérias mais relevantes por concurso, por área, por prova, por banca, tá certo? Fazer questões, que esse para mim é o mais importante. Fazer questões. Fazer outras provas de concurso para pegar a manha no geral
E aí, meu amigo, é só correr pro abraço, esperar que sua hora vai chegar. Não desista, não pare no meio do caminho. Se você for olhar nossos vídeos, vocês vão ver que a maioria das pessoas que eu entrevistei, elas falam, concurso é uma fila. Você, quando começa a estudar, está no finalzinho da fila. E essa fila, ela anda e anda rápido. Por quê? Ou as pessoas elas vão passando nos concursos e vão saindo da fila, ou as pessoas vão perdendo prova e vão desistindo de estudar. Então, o concurso você não faz para passar, você faz até passar, meu amigo. Se é uma coisa que você quer, tá certo? Então, mais uma vez eu quero deixar aqui meu Instagram, @leo.leoc, para quem está só ouvindo, e dizer que o pessoal já começou a entrar em contato com a gente pelo Instagram. A mensagem que você tiver, seja ela crítica, seja ela dúvida, vem que eu respondo todo mundo. E o intuito desse canal aqui, desse podcast que a gente faz, é ajudar. Tá certo? Eu ainda não estou ganhando nada com isso. Eu tenho que achar tempo para gravar. E a vida aqui onde a gente está morando é muito corrida. Então às vezes fica complicado de fazer isso. Mas eu só quero que vocês saibam que a gente está aqui para ajudar. Beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!